Amados e preciosos irmãos, graça e paz vos sejam acrescentadas. Irmãos, na verdade, me sinto honrado e exaltado pelo Senhor, pois eu, depois de 8 meses de tribulação, estou aqui de volta, como um vitorioso, para gravar mais um vídeo, de maneira sempre amadora, sem nenhuma pretensão, às vezes com barulho de automóvel, cachorro latindo, menino gritando, mas sempre mostrando pérolas raríssimas do Evangelho do Reino, que não são de longe ouvidas nem mencionadas nos púlpitos religiosos. Nosso assunto de hoje é ser discípulo do único mestre, conforme está lá em Mateus 23:8, e também Mateus 28:19. Amados, depois do total afastamento dos valores tradicionais da igreja primitiva dos apóstolos, o que se iniciou no ano 325, com a criação da igreja imperial católica, de Constantino, vários nomes foram atribuídos aos novos religiosos de lá para cá, tal como é hoje: católicos, crentes, cristãos, protestantes, evangélicos e etc. Todavia, nenhum desses nomes prevaleciam nos dias do Senhor e de seus apóstolos, pois Cristo não nos chamou para outra coisa senão discípulos, como diz para seus apóstolos: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. Portanto, é uma simples receita de bolo, que não pode ser mudada, senão o bolo não vai dar certo. E como na verdade não deu em nada que foi mudado. Fomos chamados para um constante aprendizado. Por isso, todos nós que nos vemos como discípulos do Senhor, temos experimentado constantes mudanças em nosso viver. Mudanças de hábito, aperfeiçoamento em nosso caráter de cristão, transformação de comportamento, em santificação do nosso espírito, e um coração cada vez mais misericordioso, parecido com Cristo. Mas se você se tornar discípulo se você deixar de se tornar discípulo do verdadeiro mestre, falsos mestres não faltará para catequizar, levando indoutos para um neofarisaísmo rotulado sob os mais variados nomes denominacionais, de religiões segundo o interesse inescrupuloso de cada um desses falsos mestres. Assim, ao lado de nossa irretorquível condição de apóstolo, está também a condição não menos indiscutível que há apenas um mestre, um só mestre, para toda a fraternidade cristã, vamos dizer assim, conforme está lá em Mateus 23:8. Como também não é menos verdade que há um só pastor e um só rebanho, está lá em João 10:16. Mas se isso tudo que eu disse lhe soar aos ouvidos como um absurdo, pense no quanto mais absurdo é o inimaginável fato de um viver religioso com tão grandes contraste e diferença entre as religiões dos dias de hoje e os costumes da igreja primitiva, dos apóstolos, havido lá nos idos de 2000 anos atrás. Pois não há semelhança alguma. Há um abismo intransponível em nossa imaginação diante do hiato estabelecido primeiramente pela doutrina de idolatria pagã, neofarisaísta do catolicismo imperial, da religião católica de Constantino, durante uma noite, vamos dizer assim, que durou cerca de 1.200 anos,
lá por volta do século IV até o século XVI, período em que a humanidade simplesmente foi mergulhada num profundo obscurantismo espiritual, dormindo um sono letárgico, né, mortal, de atraso e de confusão anticristã. Como também houve a proliferação de denominações protestantes surgidas. Muito triste, né? Isso é o que o mundo religioso e o neofarisaísmo cristão fizeram com o bom entendimento do Evangelho do Reino dos Céus. Pesquisas apontam que o cristianismo é a maior religião do mundo, com 37%, seguida pelo Islã, com 24%. E depois vem outras religiões. Mas não sei que tipo de cristianismo é esse que estão falando. Pois imagine você, com base aqui no Brasil, se conseguisse reunir em uma só sala seguidores de Edir Macedo, Valdomiro e os adventistas que não trabalham no sábado e nem comem carne de porco, os testemunhos de Jeová que até deixam filhos morrerem, mas não aceitam transfusão de sangue, juntamente com católicos que adoram imagem de santo, né, e batizam recém-nascidos. Então você os pediria que chegassem então a um acordo, numa só doutrina. Você sabe o que isso daria, né? Sairiam nos tapas entre si. Muito triste isso, pois você pode achar que sou até pretensioso e exagerado ao afirmar que nem sequer amam ao Senhor, esse povo. Mas é o próprio Cristo que me disse isso. Diz para mim e diz para você. Aonde? Está lá em João 14, 21. Aonde ele diz, em alto e bom som: são os que guardam os meus mandamentos, os que me amam. E continua, né? São os que o Senhor afirma lá em Marcos 7, 7. Jeitosamente rejeitam meus preceitos para guardar doutrinas religiosas. Dá vontade até de chorar. Pois, irmãos, meu sentimento é que você não perca a sua salvação por causa de falsos mestres, conforme está lá em Mateus 15, 14. Cegos guiados por cegos, ambos cairão no mesmo buraco. Mas para tudo há uma solução, pois se você está se interessando por este vídeo, certamente é porque você está interessado na verdade que está em Cristo Jesus. Então está claro que você é uma pessoa especial para Deus, pessoa separada e predestinada, pois Cristo nos afirma em João 6,44 que ninguém vem a mim se o Pai primeiro não me o trouxer. Outra certeza de que você é pessoa predestinada é que você, ao ser batizada como pessoa batizada, se deu, se ofereceu, se consagrou e se deixou crucificar com Cristo, para que, em semelhança da sua ressurreição, você também fosse ressuscitado como ele ressuscitou você. Ressuscitou também você como nova criatura, conforme está em Romanos 6, 3 a 14. Romanos 6, de 3 a 14. Assim, diante de tanta evidência de sua importância para Deus, Cristo lhe convida para viver com ele um romance maravilhoso e se apoiar nele, dali para em diante, quando ele disse: vinde a mim, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, pois eu lhe darei descanso, eu vos aliviarei. Então, como eu disse, daí em diante começa uma relação forte e íntima entre você e o Senhor. Um romance lindo, em que ele lhe propõe até um lindo casamento espiritual, em que você é a noiva e a igreja do Senhor ao mesmo tempo. Então, você se aperfeiçoa na carreira da sua soberana vocação no Senhor, cujo alvo é o Senhor. Está lá em Filipenses 3,13.
com toda certeza que a fé e a luz se fará clara na sua vida. João 1:9. Pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Amados, devemos ler mais o Evangelho do Reino dos Céus, não Bíblia, mas apenas a mensagem de Cristo e de seus apóstolos, né? Sem influência de líderes religiosos, e veremos o quanto é esclarecedor tudo o que o Espírito ensina. As religiões se dizem apostólicas, mas só porque os evangelhos foram escritos por apóstolos. Pois quanto a viverem a realidade da igreja primitiva dos apóstolos e os mandamentos do Senhor, nada há de apostólico nas religiões. Em Mateus 28:19, Cristo disse aos apóstolos: ide fazer discípulos, novos discípulos, batizando-os, mas ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado, pois estarei convosco até o final dos tempos. Cristo é o nosso eterno mestre, pois nem mesmo o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensinará todas as coisas e nos guiará em tudo, contudo, não falará de si mesmo, mas falará apenas daquilo que Cristo nos tem ensinado, nos ensina. Está lá em João 16:17-16. Assim, nosso mestre, só porque subiu às alturas, não quer dizer que ele nos deixou órfãos, não, e sem ensinamento. Pois é através do Espírito Santo que o Senhor tem continuado seu ministério de eterno mestre do seu próprio Evangelho. Pois em João 16:16 ele afirma: em um pouco não estarei convosco, e em um pouco eu estarei outra vez. O seu Evangelho nos afirma que seremos todos ensinados por Deus, e não mais por homem algum. Isso está escrito, pisado, repisado, em vários endereços do Evangelho. Por exemplo, João 6:45, 1 João 2:27, o capítulo 8 de Hebreus. Enfim, é como resume muito bem o apóstolo Paulo em Efésios 4:14. O propósito disso é que não sejamos mais como crianças, levadas para lá e para cá, por vento de astúcia de homens que induzem a erros. Isso disse o apóstolo Paulo. Mas você pode me dizer, irmão, eu não consigo entender o Evangelho sem a ajuda de um guia. Mas vou te dizer a coisa. Cristo não quer que você constitua guia entre homens, pois ele é o único guia. Isso está lá, tal como eu te disse, em Mateus 23:10. Mas por experiência própria, lhe digo e afirmo que você conseguirá sim, pois conforme Mateus 6:33, tudo aquilo que você pedir, desde que em primeiro lugar busque as coisas do alto, as coisas superiores, em primeiro lugar, você conseguirá tudo que pedir. Então peça ao Senhor e o Espírito Santo lhe revelará e lhe dará entendimento sobre o perigo que há em se transformar local de reunião social de crentes, onde todos poderiam profetizar, orar e pedir oração em favor de alguém, e que congregaria para dar testemunhos, louvar e planejar como socorrer aos que sofrem. Transformaram as igrejas em casas entijoladas, com culto religioso, às vezes até bizarros, debaixo de homens que se fazem a si mesmos de pastores apacentados por irmãos que são reduzidos à condição de ovelhas desmioladas, né? Se você gostou desse vídeo e quer pregar o Evangelho, eu te peço, repasse o vídeo. Graça e paz da parte do Senhor
Até o próximo vídeo.